Resolvendo mais uma questão do nosso curso completo de raciocínio lógico, nós temos uma questão que diz assim: uma sentença logicamente equivalente a Pedro é economista, então Luísa é solteira. Então temos aqui a afirmação: Pedro é economista, então Luísa é solteira. Como você pode observar, em termos de português, isso não tem nada de lógico, né? Pedro é economista, então Luísa é solteira, né? Se Pedro é economista, então Luísa é solteira. Por isso que sempre a gente está dizendo, não tente analisar as questões pelas palavras em si, mas sim pelas sentenças lógicas. Então, qual dessas opções é uma sentença logicamente equivalente a Pedro é economista, então Luísa é solteira? Na letra A diz: Pedro é economista ou Luísa é solteira. Pedro é economista ou Luísa não é solteira. Se Luísa é solteira, Pedro é economista. Se Pedro não é economista, então Luísa não é solteira. Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Então vamos à solução da questão. Pegamos aqui a frase, Pedro é economista, então Luísa é solteira. Então nessa frase você observa, embora não está explícito a condicional, mas você, pelo então, você pode deduzir o seguinte: se Pedro é economista, então Luísa é solteira. Então, aqui você vê a presença da condicional. Então, nós temos aqui duas proposições. A primeira proposição diz: Pedro é economista. Vamos representar pela letra P. A segunda proposição diz: Luísa é solteira. Vamos representar por quê. E como nós temos a condicional, vamos representar pelo símbolo da condicional. Então, logicamente, basta isso aqui para nós podermos chegar na nossa solução. Muito bem. Então, ele quer um termo que seja equivalente a isso. Nós já aprendemos na aula e também através de vários exercícios que a condicional tem basicamente duas equivalências, que são essas. P, então, que é logicamente equivalente a dizer que não que, então, não P. Então, não que, então, não P é a mesma coisa que P, então, não que. Outra equivalência da condicional é dizer não P ou que. Veja que a questão só me pede isso. Só me pede uma sentença logicamente equivalente, não me pede mais nada. Então, pronto, já encontrei a questão. Então, pela primeira afirmativa, pela primeira equivalência, nós podemos ler da seguinte forma: quem é que? Que diz que Luísa é solteira. Um não que, Luísa não é solteira. Quem é P? Pedro é economista. Um não P, Pedro não é economista. Logo, diz assim, se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Temos uma equivalente dessa afirmação aqui. A outra, pela outra equivalência, nós temos o seguinte: quem é não P? P, Pedro é economista. Não P, Pedro não é economista. Ou que, quem é que? Luísa é solteira. Então, Pedro não é economista ou Luísa é solteira. Então, uma dessas duas opções tem que aparecer na nossa resposta. Então, vamos lá ver? Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Vamos ver se a gente encontra essa opção. Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Pedro é economista ou Luísa é solteira? Pedro não é economista. Pedro é economista. Se Luísa não é solteira, então Pedro... Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. A resposta, a letra E. Observa que a letra E é equivalente a essa primeira opção. Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. A outra não é válida por quê? Porque Pedro não é economista. Aqui está dizendo que Pedro é economista e aqui está dizendo que Pedro é economista. Então, a resposta correta é a letra E. E você observa que não teve muita dificuldade. Basta você entender quais são as equivalências da condicional. Ok? Um abraço para você e até a próxima questão.